Olá, meu amigo e amiga, estamos agora a 17 dias das nossas eleições. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro especial, em função de coisas que estão acontecendo aqui no nosso processo eleitoral e que terão influência no voto no dia 2 de outubro de uma parcela importante da sociedade brasileira. Você que acompanha sempre os nossos encontros tem visto que eu tenho alertado que nós não estamos numa campanha eleitoral onde existe e existirá uma paridade de armas. Isso porque você tem um poder econômico junto com o atual presidente da República, há toda uma complacência e uma cumplicidade dos meios de comunicação e uma cumplicidade institucional também de setores do nosso país que deveriam processar, responsabilizar, criminalizar e culpar o presidente da República e não fizeram isso até hoje. Isso tem um propósito. Existem outras estruturas também que funcionam como estruturas auxiliares dessa situação toda e que são úteis também a esse processo de alienação e desinformação do povo brasileiro. Como diria Hegel, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Pois bem, eu tenho dito que nós não teremos também uma paridade de armas nessa campanha eleitoral. Uma paridade de armas significa estruturas se utilizando das mesmas armas, das mesmas ferramentas para disputarem o voto. Nós temos no campo democrático as candidaturas que estão criticando, estão se atacando, estão se denunciando, enfim. Isso tudo dentro de um arcabouço, dentro de um sistema jurídico, faz parte. Não esperem que nós estejamos dentro de um convento, um local repleto de frades franciscanos. Isso faz parte do jogo no Brasil e fora do Brasil. O problema é quando você tem uma parcela no meio desse jogo que está se utilizando de práticas criminosas, tentando viciar a vontade do eleitor. Quando há uma complacência para a prática desses crimes, aí nós estamos diante de uma situação de desequilíbrio. Quando você tem uma candidatura que está se utilizando de uma forma desigual, injusta, imoral, antiética, da estrutura do Estado, de recursos do poder público para benefício de uma candidatura, é óbvio que nós estamos diante de um desequilíbrio. Eu vou trazer para vocês hoje um fato que eu já mandei para os partidos, para as assessorias jurídicas, para tomarem providências, porque nós estamos diante de um criminoso a serviço da candidatura de Bolsonaro, porque a conduta que esse criminoso está fazendo está prevista no Código Eleitoral. E não dá para dizer que não é crime, não dá para dizer que não sabe, não dá para dizer que estava de boa fé, que estava distraído, não. Me refiro especificamente ao pastor que dá apoio ao Bolsonaro, que é a principal porta de entrada dentro desse segmento religioso, evangélico, que está sendo absolutamente envenenado, está sendo ludibriado, está sendo enganado, está sendo corrompido na sua vontade. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que é muito sério, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero te convidar a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o seu joinha, porque é muito importante também, a mandar as suas impressões e participar dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas e 5 e meia aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, olha, campanha política não é, como eu disse para vocês, um ambiente de frades franciscanos. Mas o que nós estamos assistindo aqui no Brasil já não é de hoje, né? Há muito tempo, o presidente da República e seu grupo político têm praticado uma série de crimes que resultaram em mortes aqui no nosso país, em larga escala, e eles não param. Vou falar daqui a pouco da questão da farmácia popular, que está sendo escondida também pelos grandes veículos de comunicação. Pois bem, mas desde que Bolsonaro assumiu, são incontáveis os pedidos de impeachment, os crimes que ele tem cometido contra a Constituição, contra a República, contra o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. É um negócio impressionante. As mentiras que passaram a ser uma ferramenta fundamental na campanha dele, isso tudo auxiliado por estruturas na internet e também por grupos religiosos que se locupletam da miséria do povo brasileiro. Esses grupos que estão com Bolsonaro, eles não querem uma emancipação do povo brasileiro, eles não querem uma conscientização, para que o povo, em sua maioria, saiba que o orçamento do nosso país é carreado, em sua grande maioria, para sustentar o sistema financeiro internacional e nacional. Que nós não temos investimentos públicos em saúde, educação, como o povo brasileiro necessita diante do nosso déficit social, em função dessa lógica. E esses grupos religiosos, eles funcionam para o sistema econômico aqui no nosso país como uma ferramenta muito útil, né? Porque eles não incomodam, muito pelo contrário, eles anestesiam uma parcela da sociedade
que não percebe que os nossos problemas aqui são problemas reais, tocados pelos homens através das políticas. Não, as pessoas ficam angustiadas, ficam com seus problemas e elas buscam uma solução. É legítimo alguém que está rolando por uma ribanceira que se agarre em qualquer arbusto, qualquer situação. Isso é utilizado de uma forma muito científica e se essas instituições religiosas se estivessem se ocupando de criticarem essa estrutura econômica, essa má distribuição de renda, essas igrejas, não tenho a menor dúvida, elas seriam reprimidas, elas seriam contestadas, elas seriam colocadas num outro patamar e não nesse tipo de cumplicidade com a qual elas são tratadas, né? Pois bem, então, gente, ontem eu recebi de um inscrito aqui no nosso portal algumas imagens aqui. Selecionei aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Bom, a primeira delas foi essa aqui. Eu tenho dito para vocês que uma das ferramentas inescrupulosas em campanha é a utilização do pânico. Você joga o medo na pessoa, a pessoa vota não por uma questão racional, mas ela vota por uma questão emocional. Então, eu recebi do inscrito ontem uma foto do envelope que ele recebeu na casa dele com esse aspecto aqui. Um envelope com uma tarja preta e outra tarjinha amarela, escrito perigo. Pô, você fica até com medo de abrir. Você, quando recebe aquilo, você já é atacado pelo sentimento de medo, né? Vamos lembrar aqui que o senhor Malafaia, né, que está por trás dessa história, ele é psicólogo também, ele é formado nessa área, e ele conhece muito bem o ser humano, as angústias do ser humano, e está muitas décadas operando com seres humanos, ele sabe as estruturas, os discursos dele que funcionaram e aquelas coisas que não funcionaram. Então, ele sabe que esse medo funciona na cabeça do seu rebanho, das pessoas que venham tomar conhecimento desse tipo de propaganda enganosa, mentirosa, criminosa, e que isso é reproduzido, isso é replicado, porque a pessoa que recebe o alerta de uma situação muito perigosa, ela instintivamente ela tenta ajudar outras pessoas para que não caiam também nesse perigo, né? Então, o cara recebe em casa um envelope com esse dizer, um alerta importante, perigo. Depois de ler, se quiser, pode rasgar. Pô, eu ficaria com medo de abrir um envelope desse, né? Se eu não sei do que se trata. Aí, quando você abre o envelope, tem aqui a foto do Malafaia, de outros candidatos. Os corruptos que saquearam o nosso país não podem voltar a governar. Obviamente, ele está se referindo à principal campanha que está se opondo ao Bolsonaro eleitoralmente, pelas estatísticas, pelas pesquisas, que é a do ex-presidente Lula. Eles nos odeiam e farão leis para nos perseguir. Gente, isso é uma mentira descarada. Não há nenhuma base para ficar dizendo isso para as pessoas, a não ser de corromper a vontade do eleitor. Pois bem, pastor Silas Malafaia vota indica. Aí tem aqui os cúmplices do Malafaia nesse panfleto, né, aqueles que ele quer ver eleitos. E a gente tem na parte interna esse tipo de informe ainda, né, entre aspas. Nosso país está em perigo, né? Mais aqui alguns panfletos aqui, o cara do Malafaia, do pastor Malafaia. E, para terminar, tem aqui o santinho com a parte interna, né? Com a cara aqui dos cúmplices do Malafaia. Tem um outro Malafaia aqui que deve ser primo dele, deve ser irmão, enfim. Isso, gente, é uma coisa absolutamente criminosa que está aqui no Código Eleitoral, a partir do artigo 323. Não é só uma conduta antiética, não. É crime. Artigo 323. Divulgar na propaganda eleitoral durante período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos. Ele sabe que isso é inverídico, que não vai ter lei nenhuma para perseguir, não tem perseguição nenhuma. E como nunca teve, né? Sabe, inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. A pena é muito pequena, né? Então, se faz um cálculo, né? Vale a pena cometer o crime e ajudar a campanha eleitoral daquele candidato que está dentro do meu propósito, ou seja, de ampliar a miséria e a alienação do povo brasileiro? Quanto mais gente tiver nesse segmento, mais gente desesperada, mais essas pessoas procurarão as igrejas que me pertencem. Então, gente, o jogo é assim. A gente tem que alertar as pessoas de uma maneira muito direta para que a gente saiba que não tem ninguém santo no meio dessa história.
E muito menos santo ainda quando se utiliza de questões religiosas para venderem os seus candidatos, né? Bom, isso está sendo detectado já pela imprensa. Bolsonaro tenta atrair voto católico ligando Lula à perseguição de padres. Aí a matéria vai falando desse tipo de acontecimento. Gente, é uma coisa absurda. Ao mesmo tempo que faz essa guerra espiritual, né? A Michele fala isso, o Bolsonaro está falando isso, o Paulo Guedes ontem também entrou nessa linha também, chamando aqui quem está fazendo oposição ao Bolsonaro de capeta, né? Então, é um negócio assim, que a gente está com gente muito perigosa, porque é uma gente sórdida que está fazendo tudo aqui no nosso país para aprofundar a desigualdade social, a alienação do povo brasileiro e a exploração do nosso país a favor de grupos econômicos. Matéria diz, Bolsonaro propõe corte de mais de 50% em mais médicos e farmácia popular e gera alerta na campanha. A gente já mandou para o Congresso Nacional o projeto de lei, né, do orçamento para o ano que vem, que já faz esse corte. Então, como é que vai fazer agora? Vai mandar outro projeto agora às vésperas das eleições? Não, isso tem que ser denunciado. E os grandes veículos de comunicação tinham que fazer esse alerta, mas estão fazendo esse alerta para o povo saber, mais de 21 milhões de beneficiados que agora vão ficar com menos remédios e alguns vão ficar sem remédios, remédios importantes? Não. Aí é que eu digo para você, se o povo não é informado, o povo não sabe que nós temos criminosos agindo nesse processo eleitoral. Ontem no Jornal Nacional, gente, eles estão dando aqui a sequência a um conjunto de matérias falando da Constituição Federal. Antes tarde do que nunca, né? Eles descobriram 38 anos depois que nós temos uma Constituição e eles estão aqui falando de pontos importantes. E ontem eles falaram da saúde. E eles colocaram aqui o Drauzio Varela para falar, falaram da época da pandemia aqui no nosso país, vacinação, mas eles não citam o Bolsonaro. Então o Bolsonaro passa, como passou ao longo de toda a pandemia aqui no nosso país, sem ser citado. Nós ficamos diante de entidades abstratas, né? O governo federal. Não é Bolsonaro. Observem aqui. Imunizações, que é citado como exemplo no mundo. Com toda essa estrutura, a hora que surgisse uma vacina, nós íamos sair na frente do mundo. Íamos vacinar numa velocidade incomparável no Brasil. Mas, infelizmente, toda essa expectativa foi frustrada, né? Foi frustrada por quem, doutor Drauzio Varela, né? O Drauzio Varela já sabe que não pode falar o nome do Bolsonaro, né? Então ele deixa a coisa ficando uma coisa meio abstrata assim, né? Vamos seguir em frente aqui. Não é uma crítica ao doutor Drauzio Varela, não. É o ambiente que ele está ali, e eu editar. Se ele fala Bolsonaro, eu cortar. Vamos lá. O Brasil ainda está negociando a compra das vacinas. Em agosto, a Pfizer-BioNTech ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões... A BioNTech ofereceu ao governo brasileiro. Tem coisa mais abstrata? Não é oferecer ao governo Bolsonaro. Não foi de conhecimento do presidente Bolsonaro, o governo brasileiro, né? Então o governo brasileiro fica mais difícil de você responsabilizar, né? ...de doses a serem entregues a partir de dezembro. O Brasil havia passado das 100 mil mortes. O governo federal... O governo federal, não é o governo Bolsonaro. Vocês estão percebendo, gente, como é que tem a sutileza? Isso não é feito aleatoriamente, não tá? Isso é feito assim, de forma científica, a forma blindar, não responsabilizar o governante principal. Não respondeu a farmacêutica. Apesar da demora na compra das vacinas. E aí vem a matéria é muito longa, enfim. Eu estou colocando para vocês aqui só porque tem gente que às vezes acha que eu estou exagerando, mas não, gente, é uma questão estratégica, tá? É assim que eles agem. Ontem a gente teve mais um episódio também que desvincularam do Bolsonaro, a matéria no Jornal Nacional falou deputado Douglas e tarará, tarará. Não, o deputado bolsonarista que agrediu uma jornalista. Isso tinha que ser bem evidenciado. Núcleo jurídico da campanha de Bolsonaro agiu para abafar crise provocada por ataques a jornalista. Então, gente, nós não estamos num ambiente com paridade de armas. Nós temos os sujeitos ativos que estão nessa campanha e nós temos as estruturas que estão operando dessa forma a ocultar do povo brasileiro a responsabilidade de todo tipo de criminoso que está agindo nesse processo eleitoral e antes desse processo eleitoral. Bom, mais tarde eu vou trazer aqui mais informações para vocês, a gente vai conversar aqui sobre outros assuntos, porque a campanha está ficando cada vez mais quente, né? Eu vou estar aqui alertando aqui sobre algumas situações, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde, gente.